Olá, alunos! O tema desta aula é o sujeito na análise do discurso. Vamos trabalhar dentro do modelo teórico da análise do discurso como é tratada a questão do autor, do enunciador, daquele que assume a autoria, a responsabilidade sobre o discurso. Para trabalhar com o conceito de sujeito na análise do discurso, é menos importante trabalhar com a visão assim, da pessoa física, do indivíduo que efetivamente produz aquele discurso. Isso é menos importante do que pensar nas condições em que aquilo foi produzido, no contexto ou nas condições de produção em que o discurso foi produzido, e pensar também na questão do lugar social, do papel que o indivíduo desempenha dentro desse contexto em que o discurso foi produzido. Um mesmo indivíduo pode falar, pode produzir discursos a partir de lugares sociais diferentes. Então, o que interessa não é o João da Silva, mas é o João da Silva quando fala, por exemplo, num contexto familiar, como pai, ou quando fala dentro da sua empresa, como gerente, ou como fala na igreja, como fiel. Quer dizer, há uma diferença entre o indivíduo físico e o autor, o sujeito, o responsável por aquilo que é dito. Nós vamos, então, trabalhar na aula tanto essa noção do sujeito, como dar uma passada também por uma série de mudanças que o conceito de sujeito sofreu ao longo das 3 fases da análise do discurso. Para começar, nós vamos tratar da questão das condições de produção e jogos de imagens. O que seria isso? O conceito de condições de produção é um conceito mais ou menos equivalente à noção de contexto, só que, como a análise do discurso tem a preocupação de fazer um recorte mais amplo do conceito de contexto, ela incorpora a noção marxista de condições sociais de produção e vai adaptar isso para a questão da produção discursiva com a expressão condições de produção. A ligação entre condições de produção e o conceito de sujeito se dá a partir de um esquema que foi elaborado pelo Michel Pechet e que é chamado normalmente, é designado normalmente como o esquema dos jogos de imagem. O esquema inicial utilizado pelo Pechet para formular o conceito de jogos de imagem é uma adaptação daquele esquema básico da teoria da informação, mas com algumas alterações. Nós temos nesse esquema a letra A designando o autor, o sujeito, o enunciador, o responsável pela enunciação. A letra B designa o seu destinatário, o seu interlocutor, aquele a quem se destina o discurso, aquele que é o alvo da interação. A seta equivale à noção de canal lá da teoria da informação. A seta indica o contato, quer dizer, qual é a forma que garante, qual é o recurso, o meio físico que garante o contato entre A e B. A língua, o código comum entre eles, a língua comum que permite que haja a interação, é representada pelo símbolo da libra entre parênteses. Fica entre parênteses porque é algo subjacente, é algo que é condição para que a comunicação ocorra. A letra R designa o referente. O que seria referente aí? Seria o tema, o assunto do discurso. E, finalmente, D designa a emissão verbal produzida por A, ou seja, o seu discurso. É importante a gente chamar a atenção que essas representações feitas pelo Pechet
no esquema básico de produção do discurso, tem algumas particularidades na sua interpretação. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta que tanto o autor, quanto o leitor, ou o destinador, o destinatário, o falante, o ouvinte, quer dizer, tanto um quanto o outro dos interlocutores, não são representados nesse esquema como pessoas físicas, necessariamente. Eles são representados como lugares sociais. O Péchet não tem uma preocupação de fazer uma representação psicológica da interação com esse esquema da comunicação. Ele está preocupado com as condições sociais em que o discurso é produzido e com os lugares sociais assumidos pelos interlocutores no momento em que o discurso é produzido, no contexto em que o discurso é produzido. Da mesma forma, quando nós pensamos na questão do referente, o tema, o assunto do discurso, esse assunto do discurso não é pensado simplesmente como uma identificação, olha, há uma convergência das afirmações em torno do tema tal. Não é apenas isso. A questão do referente é trabalhado como algo que é influenciado pela formação ideológica, pela formação discursiva, quer dizer, há todo um percurso que define como um tema é tratado por alguém filiado a determinada posição ideológica e discursiva e ocupando a posição X dentro de uma situação de comunicação. Alguns dos elementos desse esquema são apenas pressupostos. Por exemplo, a questão da língua, ela é representada entre parênteses porque é uma condição prévia necessária para que o discurso ocorra. A questão da seta, que indica o contato, também é algo pressuposto. Quer dizer, um discurso que fique na gaveta, que não chegue ao seu destinatário, em que falte esse contato, né, que falte esse caminho entre um e outro, é um discurso que não existe, não tem por que ser analisado. O termo discurso substitui o termo mensagem, que era usado pela teoria da informação. Qual o sentido dessa substituição? O termo mensagem, usado lá na teoria da informação, pressupõe que exista um processo de codificação, de representação de algo num código e de decodificação do outro lado. Quando a gente pensa em codificação e decodificação, a gente está pensando em algo mais ou menos espelhado, né? Quanto mais eficiente for a informação, mais haveria uma semelhança entre aquilo que é pretendido pelo emissor e codificado e aquilo que é compreendido pelo receptor e é decodificado. Já o termo discurso trabalha com uma relação de sentidos bastante diferentes. Não há uma preocupação em analisar aquela emissão verbal do destinador para o destinatário como simplesmente um processo de codificação e decodificação. Há uma produção discursiva que envolve uma série de elementos, né, que envolve o lugar social de onde o indivíduo fala, o lugar social em que o outro recebe, todo um contexto social histórico em que isso ocorre, né? E a preocupação da análise do discurso não está no processo de codificação e decodificação. Quer dizer, o sentido não é visto como resultado de um processo de codificação e decodificação. Para a análise do discurso, o sentido é construído contextualmente e ele é visto como um efeito de sentido. Esse efeito de sentido diz respeito não só ao entendimento do que é dito, mas também
a presença ali de uma posição ideológica, de uma posição de classe, de uma determinada forma de ver o tema, que não é uma forma neutra. Portanto, sentido seria sempre efeito de sentido, e que envolve não só uma interpretação literal, mas também uma série de inferências que são possíveis de se estabelecer a partir daquilo que é dito, a partir dessa interpretação. A partir desses elementos, desse esquema básico formulado pelo Péchet, ele formula também um conjunto de elementos adicionais que nós chamaríamos de jogo de imagens. Vamos ver, então, uma síntese de como se dá a interpretação do discurso. A produção e interpretação dos discursos são influenciadas por um jogo de imagens. Para detalhar um pouco como se dá essa questão da interpretação, da relação disso com o jogo de imagens, nós vamos começar vendo uma sequência. Esses elementos que foram mostrados aí apontam como se dá a questão do jogo de imagem dentro de um determinado contexto. A gente tem que sempre lembrar que o jogo de imagem sempre pressupõe um conjunto de condições de produção. Aí, no caso, nós temos uma situação profissional entre médico e paciente. O jogo de imagens representa aquela forma de imaginação, de representação da situação pelos participantes. Isso tudo é definido socialmente dentro do contexto. Então, o médico, quando fala, ele tem uma imagem de si próprio. Não uma imagem do doutor X, mas a imagem da posição de médico que ele ocupa naquele momento. Então, quem sou eu? Ao mesmo tempo, ele tem o tempo todo como elemento orientador da produção do seu discurso, uma representação do seu interlocutor. Quem é ele? Tem também, claro, uma representação do tipo de assunto que ele está tratando. É um assunto profissional, então, do que eu estou falando? Estou falando da minha área de especialidade, estou fazendo um trabalho profissional. Então, essa imagem de si, do outro e do referente é algo que ajuda, que está subjacente a toda a produção discursiva. Da mesma maneira, o Péchet põe também o outro lado do jogo de imagem. Ou seja, também no processo de recepção, de interpretação do discurso, há um conjunto de imagens que se constrói de forma espelhada à questão do jogo de imagens por parte de quem produz. Então, ao ouvir alguém, eu vou estar sempre pensando, quem é ele para me falar dessa forma? E, ao mesmo tempo, quem sou eu para que ele esteja falando comigo desta forma? Da mesma maneira, de que assunto ele está falando? Qual é essa imagem do referente, a imagem do tema? É claro que existem determinadas situações em que essas imagens, essas representações imaginárias não são construídas de forma adequada. Por exemplo, se uma pessoa se dirige a você de uma forma que você acha que é inadequada, você pode dizer, bom, mas com quem você acha que está falando, por exemplo? Então, existem situações em que um dos interlocutores corrige a imagem do outro, corrige a imagem que foi construída pelo outro e que interfere no discurso. Para exemplificar um pouco mais a aplicação desses conceitos relativos aos jogos de imagem,
nós vamos ouvir um trecho de um discurso. Para isso, nós vamos passar ao próximo tópico, que é um estudo de caso, o discurso de Barack Obama. No dia 4 de novembro de 2008, Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Nós vamos observar um trecho do primeiro discurso feito por ele após o resultado dessas eleições. Olá, Chicago. Se alguém aí ainda duvida de que os Estados Unidos são um lugar onde tudo é possível, que ainda se pergunta se o sonho de nossos fundadores continua vivo em nossos tempos, que ainda questiona a força de nossa democracia, esta noite é sua resposta. É a resposta dada pelas filas que se estenderam ao redor de escolas e igrejas em um número como esta nação jamais viu, pelas pessoas que esperaram 3 ou 4 horas, muitas delas pela primeira vez em suas vidas, porque achavam que desta vez tinha que ser diferente e que suas vozes poderiam fazer esta diferença. É a resposta pronunciada por jovens e idosos, ricos e pobres, democratas e republicanos, negros, brancos, hispânicos, indígenas, homossexuais, heterossexuais, incapacitados ou não incapacitados. O caminho pela frente será longo, a subida será íngreme. Pode ser que não consigamos em um ano, nem em um mandato. No entanto, Estados Unidos da América, nunca estive tão esperançoso como estou esta noite de que chegaremos. Prometo a vocês que nós, como povo, conseguiremos. Nesse primeiro trecho que nós destacamos do discurso do Barack Obama, eu gostaria de chamar a atenção para 2 questões. Para a imagem do lugar do autor e para a imagem do lugar do seu interlocutor. Quer dizer, a imagem de A e a imagem de B, voltando ao esquema do Pechet. Nós podemos pensar inicialmente que essas imagens são construídas dentro de um contexto histórico e social. Ou seja, o momento em que esse discurso é pronunciado é um momento extremamente importante, é um momento histórico, o que faz com que esse discurso seja um discurso extremamente importante como marco de um determinado contexto. Nesse discurso, a gente pode ver que o Obama se apresenta como o presidente eleito, como um sinal da força da democracia americana. Ele faz questão de apresentar o fato que faz com que ele possa falar daquele lugar, quer dizer, falar como presidente eleito, é toda a força da democracia americana. Essa é a primeira associação do lugar que ele faz. Depois, é interessante a gente ver que ele dá uma série de indícios nesse discurso de que ele não está mais falando como candidato de um partido, mas está falando como futuro presidente de todos os americanos. Tanto que ele discrimina claramente que está falando para todos os americanos, jovens, idosos, negros, brancos, hispânicos, deficientes, não deficientes, e especialmente que ele está falando para democratas e republicanos. Quer dizer, sabendo que ele foi candidato pelo Partido Democrata, no momento em que ele não fala mais como candidato, mas fala como presidente eleito, ele faz questão de construir a imagem, de expressar essa imagem de si como alguém que não fala mais para os eleitores do seu partido, mas para todos os americanos. Essa chamada que ele faz, esse detalhamento de não só americanos, mas
negros, brancos, jovens, etc., mostra também a construção da imagem do interlocutor. Ele faz questão de mostrar uma imagem bastante ampla e de chamar atenção para a inclusão nesse conceito de americanos, de sociedade americanas, de vários segmentos, de vários grupos sociais. Então, ele marca explicitamente esta inclusão dos grupos minoritários entre os seus destinatários. Vamos ouvir, então, mais um trecho desse discurso. Haverá percalços e passos em falso. Muitos não estarão de acordo com cada decisão ou política minha quando assumir a presidência. E sabemos que o governo não pode resolver todos os problemas. Mas sempre serei sincero com vocês sobre os desafios que nos afrontam. Ouvirei a vocês, principalmente quando discordarmos. E, sobretudo, pedirei a vocês que participem do trabalho de reconstruir esta nação da única forma como foi feita nos Estados Unidos da América durante 221 anos. Bloco por bloco, tijolo por tijolo, mão calejada sobre mão calejada. E há aqueles que se perguntam se o farol dos Estados Unidos da América ainda ilumina tão fortemente. Esta noite demonstramos mais uma vez que a força autêntica de nossa nação vem não do poderio de nossas armas, nem da magnitude de nossa riqueza, mas do poder duradouro de nossos ideais. Democracia, liberdade, oportunidade e firme esperança. Nesse segundo trecho que nós destacamos do discurso do Barack Obama, nós gostaríamos de chamar a atenção para a imagem do referente que é apresentada aí. Qual é a imagem do tema do discurso que o Obama constrói nessa fala, nesse momento histórico? Então, nós temos que pensar, inicialmente, que tanto quanto a imagem do autor, a imagem do destinatário, como a imagem do referente, tudo isso é profundamente influenciado pelas condições de produção. No discurso do Barack Obama, nós temos que pensar no momento em que a crise econômica dos Estados Unidos estava assim, bastante profunda e bastante recente. Então, o Obama destaca nesse discurso dois temas, basicamente, ou dois referentes, vamos usar o termo do Peixe. Um deles é a necessidade de recuperação econômica dos Estados Unidos e o compromisso que ele assume com essa recuperação econômica. O segundo tema tratado, o segundo referente que aparece bastante nesse discurso, é a questão da força da democracia americana. Então, ele vai reiterar esta representação dos Estados Unidos como um país que se marca essencialmente pela força da democracia. Quer dizer, no momento em que ele tem a imagem bélica dos Estados Unidos abalada pela guerra do Iraque, a imagem da economia americana, da supremacia econômica americana, abalada pela grande crise econômica pela qual os Estados Unidos estão passando, ele vai tentar recuperar o conceito de nação a partir da força da democracia. Bom, como uma síntese dessas questões que nós discutimos até aqui, vamos ver um quadro. O discurso não está presente apenas no verbal. Não é apenas o que dizemos que faz parte de nosso discurso. Pelo contrário, este se expressa através de imagens, de nosso comportamento, da maneira como aparecemos ao mundo. Mesmo o silêncio e os subentendidos são parte de nosso discurso. À guisa de ilustração, pode-se lembrar aqui as famosas fotos do ex-presidente Jânio Quadros, sempre desalinhado, que em nada pareciam combinar com suas declarações de como governaria o Brasil. Na sequência, nós vamos focalizar nossa atenção sobre
a questão do conceito de sujeito na análise do discurso. O conceito de sujeito na análise do discurso é extremamente importante. É importante porque a partir da noção de sujeito é que nós vamos conseguir trabalhar tanto com a interpretação do discurso, quanto com a discussão sobre o contexto em que essa interpretação ocorre. O conceito de sujeito dentro da análise do discurso não é um conceito muito simples. Por quê? A análise do discurso não foi construída como uma teoria no momento inicial e daí passado só para aplicações. Até que se constituísse um corpo teórico mais sólido para essa teoria, houve 3 fases. E em cada uma dessas fases, o conceito de sujeito sempre foi um conceito essencial e foi sendo reformulado. Vejamos, então, esse conceito na primeira fase da análise do discurso. Na primeira fase da análise do discurso, cada discurso vinculado a uma formação ideológica, uma formação discursiva, é visto como dispondo de uma determinada autonomia. Então, é como se o discurso, por exemplo, socialista, tivesse total autonomia em relação a um discurso de direita, por exemplo. Então, dentro dessa perspectiva, é pressuposto que existe, digamos assim, uma máquina discursiva. O que seria essa máquina discursiva? Quer dizer, você teria todo esse corpo teórico, esse corpo ideológico, né, todo esse conjunto de proposições que marcaria uma determinada posição por parte do sujeito. E essa posição seria, digamos assim, quase definida mecanicamente a partir da força da ideologia, da força da formação ideológica. Nessa primeira fase, o sujeito, o autor do discurso, é visto basicamente como um sujeito assujeitado, subordinado. É um sujeito, é um indivíduo que não tem autonomia para dizer. Aquilo que ele pode dizer é definido de fora para dentro. Quer dizer, é a formação ideológica, é a formação discursiva que define aquilo que o indivíduo pode dizer. Então, o sujeito não é assim visto como alguém livre para dizer o que quer. Se nós pensarmos na segunda fase da análise do discurso, que foi a fase em que a gente teve a influência da noção de formação ideológica, formação discursiva do Foucault de uma forma mais forte, nós temos que pensar que o sujeito, nessa segunda fase, também não é livre para dizer o que quer. Aquilo que ele pode dizer é determinado tanto pela formação ideológica e formação discursiva, como também pela relação que cada formação ideológica e discursiva mantém com as formações concorrentes. Então, aquilo que o indivíduo pode dizer depende não só desta influência ideológica, da formação ideológica e discursiva, como também daqueles elementos que são destacados pela oposição ou pela delimitação com as formações opostas, concorrentes, ou que estão em disputa ali naquele momento. O terceiro momento da análise do discurso é o momento que incorpora uma contribuição da psicanálise, incorpora mais fortemente a contribuição da psicanálise para o conceito de sujeito. Basicamente, incorpora a noção de que o indivíduo, de que o sujeito é cindido, de que o sujeito não é único, mas ele é dividido entre o consciente e o inconsciente. Aquilo que o indivíduo diz não é determinado simplesmente por sua vontade, por sua racionalidade. É determinado também
por essa parte dele mesmo que ele não tem o controle, que seria o inconsciente. Para sintetizar esta mudança, essa transição que a própria teoria, que o próprio modelo da análise do discurso apresentou em relação ao conceito de sujeito, vamos ver o quadro a seguir. Apresentadas as concepções de sujeito em 3 diferentes fases da análise do discurso, é possível perceber que, apesar de distintas, elas possuem uma característica em comum. O sujeito não é senhor de sua vontade. Ou temos um sujeito que sofre as coerções de uma formação ideológica e discursiva, ou temos um sujeito submetido à sua própria natureza inconsciente. Vamos agora pensar um pouco sobre a forma como a análise do discurso concebe a questão do sentido. Então, vamos pensar sobre a questão do sentido e efeito de sentido. Para a análise do discurso, a interpretação dos discursos não diz respeito simplesmente a um entendimento daquilo que é dito explicitamente. A interpretação do discurso leva em conta a formação ideológica, a formação discursiva e o interdiscurso, ou seja, aquele contato do discurso com outros discursos concorrentes. A interpretação do sentido é definida historicamente, ou o sentido é construído historicamente e está relacionado a uma disputa entre formas diferenciadas de representação, de interpretação da realidade. Por isso é que a análise do discurso não vai simplesmente dizer, olha, o autor quis dizer tal coisa, mas vai trabalhar com uma interpretação que destaca o que representa naquele momento histórico e na relação com outros discursos concorrentes, as afirmações que estão presentes em cada um dos discursos. Ou seja, a interpretação que a análise do discurso permite fazer é uma interpretação que é muito mais ampla do que uma leitura simplesmente para entendimento, ou uma audição simplesmente para o entendimento rápido daquilo que o indivíduo diz. O efeito de sentido, a reflexão sobre o efeito de sentido, diz respeito a toda uma reflexão sobre o discurso contextualizado, ou seja, pensado em termos das condições em que ele foi produzido e pensado na relação da posição assumida pelo autor em relação a outras posições possíveis ou que estão em disputa naquele mesmo momento. Para concluir, vamos só lembrar, né? Nesta aula nós pensamos sobre o conceito de discurso dentro da análise do discurso a partir, primeiramente, né, de uma reflexão sobre a questão das condições de produção e dos jogos de imagem, e depois focalizamos mais diretamente o conceito de sujeito, vendo a evolução deste conceito em 3 momentos da formulação do corpo teórico da análise do discurso. E finalizamos só retomando rapidamente a noção de sentido dentro deste modelo. Bom, meus alunos, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre as questões que nós trabalhamos nessa aula, ter um detalhamento maior sobre elas, eu aconselho a leitura desta introdução à análise do discurso, de Helena Nagamine Brandão. É um livro que trabalha com a apresentação, de uma forma bastante simplificada, dos conceitos básicos da análise do discurso. Bons estudos!